Pai, em nome de Jesus, obrigado por este culto, Pai. Obrigado por cada um, meu Deus, que entrou por essas portas, Pai, com ações de graças ao Teu nome. Eu te peço, fala conosco através da Tua palavra, Pai. Nós estamos aqui humilhados diante de Ti, necessitando de cura, de restauração, meu Deus, necessitando de direção, Pai. Por isso, Espírito Santo, coloca a Tua verdade em nossas mentes e corações, meu Deus, desfaz o engano, Pai, desfaz a frieza, Pai, e nos alimenta agora como bom pastor, Pai. Cerca este lugar agora, meu Deus, com esta graça, com estes anjos, meu Deus, que o Senhor envia para aqueles que hão de herdar a salvação, e marca cada vida que entrou aqui, meu Deus, para que saiamos daqui renovados, Pai, restituídos, restaurados, Pai, cheios de fé, de ousadia, Pai, tocados por Ti, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Pode aplaudir ao Senhor, amém? Glória a Deus. 1 João, capítulo de número 5, versículo 4 e 5. Amém? Glória a Deus, vamos lá. A palavra diz assim, vou pegar aqui meu 1 João capítulo 5, de 4 a 5. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Já estava bom, né? Só de ouvir essa palavra aí. Quem é que vence o mundo? Aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. E o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta vitória que vence o mundo, a Bíblia diz que é a nossa fé. A nossa fé. Acho que pode ser o título da pregação. Esse livro de 1 João é uma pérola, é uma joia do Novo Testamento, porque ele vem cheio de encorajamento, ele vem cheio de advertência, mas também vem cheio de sabedoria para os leitores, tanto daquela época quanto para os nossos tempos nos dias de hoje. Então a sua mensagem é tão relevante para o primeiro século, como ela é para agora, para esses tempos que nós estamos vivendo. Então, uma dessas pérolas de sabedoria de 1 João capítulo 5, versículo 4, está no foco do estudo da nossa fé. Então hoje eu orando, eu ali com a pastora no quarto, em intercessão, eu fiquei buscando a palavra para trazer hoje o sermão, e eu me identifiquei muito com esta liberação aqui que vai ser entregue. Declare comigo, fé. Eu sinto um ambiente de fé, porque onde Jesus está é um ambiente de fé, é um ambiente de milagres, é um ambiente para a palavra ser colocada. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa pequena palavrinha de 2 letras que muitas pessoas não conhecem, mas a qual nós acabamos de ler, que vence o mundo. E que vence o mundo é a nossa fé. Então o que significa ter fé? O que significa, vamos lá, o que significa ter fé em Jesus? Ah, pastor, é fácil. Ter fé é saber que Jesus é Messias, é conhecer a sua palavra. Então, muitos poderiam me dar essa simples resposta. Só que existe uma diferença entre saber de Deus, que agora eu vou começar a me aprofundar na pregação. Existe uma diferença de saber sobre Deus e crer em Deus. Amém? Vocês estão pegando ou não? É diferente saber sobre Deus, estudar sobre Deus,
vir à igreja, ouvir louvores e entoar canções a Deus, é totalmente diferente de crer em Deus. Senão nós não contemplaríamos milagres no Antigo Testamento de pessoas completamente sem conhecimento, estudo, e que por apenas tocarem no Mestre foram curadas. Amém? Então, se eu pudesse destacar alguma coisa dessa pregação, hoje seria: existe uma diferença sobre saber de Deus e crer em Deus. Eu posso passar 20 anos sabendo sobre Deus, eu posso passar 20 anos vindo à igreja louvar a Deus, posso dar aula sobre Deus, mas posso não ainda crer em Deus. Amém? Então, crer é mais que saber. Não, você não entendeu nada. Eu estou tentando explicar. Crer é mais do que saber. Crer é mais do que saber. Estou lembrando dos milagres que Jesus fez. Não foram em pessoas que sabiam, mas foram em pessoas que creram. Eu estou dizendo para você não saber de Deus? Não. Eu estou dizendo que crer vale mais do que saber. E a verdadeira fé está no crer. Tanto que os judeus, cheios de conhecimento, de sabedoria, cheios da Torá, do Antigo Testamento, cheios de leis, de costumes, de vestes, cheios da palavra nas sinagogas, não creram. Então há uma diferença de saber de Deus e crer em Deus. E aí está a grande sacada, se eu posso usar esse termo, do Evangelho. Ele não está baseado na sabedoria humana, ele está baseado na sua fé, ele está baseado no crer em Deus. Pode entrar uma pessoa aqui que tem um coração tão rasgado, tão disponível para crer, sem que ela conheça um versículo ou uma canção, e ela pode ser tocada por Jesus, sem que ela tenha nem sequer feito um estudo bíblico aqui de quarta-feira, porque existe uma diferença. Eu fiquei pensando, pai, por que tantas vezes a gente, parece que se esforça tanto, busca tanto, e parece que a nossa fé não rasga, não rompe. E eu fui ministrado, existe uma diferença entre saber de Deus e crer em Deus. O que aquela mulher do fluxo de sangue sabia de Jesus? O que ela sabia sobre esse Deus de Israel? Nada. Mas ela creu. O que aquele paralítico que estava diante do tanque sabia sobre Deus? Nada. Mas ele creu. O que aquele homem que foi carregado por 4 pessoas, 4 amigos, foi arrancado uma parte do telhado, ele foi colocado diante de Jesus porque o lugar estava lotado? O que ele conhecia das músicas gospel, o que ele conhecia de Deus, o que ele conhecia do Descubra? Nada. Mas Jesus olhou para ele e falou: perdoados estão os teus pecados, em primeiro lugar, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado. Depois ele foi e falou assim: agora você vai, levanta e anda, toma o teu leito e vai embora. A tua fé te salvou. A tua fé. Então, meu irmão, eu não sei você, mas hoje eu quero falar de fé, porque eu quero sair daqui cheio de fé. Eu quero sim que as crianças sejam ensinadas na palavra. Eu quero sim vir aqui quarta-feira dar o curso. Inclusive a pastora dá muito melhor que eu, que ela deu as aulas aqui, e é um banho, uma lavada. Mas eu quero crer, não só saber. Amém? É forte isso, né? Às vezes a gente pode passar uma vida inteira sabendo sobre Deus, uma vida inteira, para só lá no final começar a crer.
Crer é mais que saber. Crer é mais que ter uma simpatia pelo Evangelho. Crer é mais do que aceitar este relacionamento ao qual Deus é onipotente, onisciente ou onipresente. Crer é mais do que eu estou fazendo aqui, pregando a palavra, porque eu posso pegar o texto aqui, explainar, ser um bom orador. Crer é mais do que uma função. Crer vai transcender todas as tuas expectativas ou o que você pode fazer com o teu conhecimento. Por isso que é tão difícil você andar pela fé. É fácil pregar de fé, mas é difícil andar pela fé. Porque pregar de fé eu preciso de sabedoria, de estudo, de conhecimento. Andar pela fé eu preciso crer no meu dia a dia de todo o meu coração. Então pode ser que muitos de nós estamos aqui rodando no deserto, porque sabemos muitas coisas, mas não cremos e não entramos. Ter fé em Jesus, meu irmão, crer realmente implica em depender, em aceitar o desafio, em confiar, em se envolver, em descansar, aquilo que é mais difícil do ser humano fazer: descansar, confiar e entregar. Ou você vive completamente tranquilo nas tuas emoções, confiando 100%. Nós, de uma forma natural, por que não, com esse corpo carnal, muitas vezes deixamos o crer, somos atribulados, angustiados, somos pressionados. Mas nós vamos avançar aqui. Nos tempos de hoje está cada vez mais difícil crer em Deus. Esses dias não, eu estava vindo com o Mateus ontem, um debate. Tinham 20 ateus e tinham um crente. O cara era estudioso, era filósofo, era sociólogo, era não sei o quê, e colocaram ele no meio da roda e cada um vinha fazer uma pergunta, cada ateu vinha confrontá-lo. Por quê? Está mais fácil você crer no que se vê nos últimos dias do que você crer naquilo que não se vê, porque o mundo está caminhando para as evidências que vão levar o homem a amar mais a criatura do que o Criador. Estou mentindo ou não? Nunca se viu um aumento de ateus tão absurdo quanto nos dias de hoje no Brasil, que é um país cristão. Na Europa, as pessoas estão perdendo não o conhecimento de Deus, elas estão perdendo a força de crer. Pegou essa aí ou não? Aí a pergunta é: será que eu creio em Deus? Ou eu conheço uma igreja? Ou eu conheço alguns louvores? Ou eu conheço a Bíblia que fala de Deus? Eu não sei, às vezes eu fico me perguntando, porque eu vejo a Bíblia mostrando milagres, sinais, maravilhas. Eu vejo um evangelho tão sobrenatural que eu falo: Pai, será que nós realmente cremos ou só conhecemos? Posso continuar ou não? Então crer significa confiar, crer significa se envolver, crer significa se arriscar, se entregar. Crer significa ir além das perspectivas naturais, daquilo que os seus olhos podem ver. No crer a conta nunca fecha, porque Deus é quem vai fazer as coisas acontecerem conforme a sua fé. Nesses dias a pastora está fazendo uma conta de uma outra coisa, mas não fecha. Eu falei: você tem que crer, porque então estamos no caminho certo, porque para crer as contas não vão fechar nunca, porque se as contas fecharem eu não estou crendo, eu estou diante de uma realidade. Eu não estou falando para você ser imprudente, porque você tem que ouvir do Espírito Santo, amém? Mas muitas vezes você vai ter que crer mais do que saber de Deus.
Por quê? Porque crer em Jesus é suficiente, você não precisa de auxiliares, você não precisa de crenças extras. Jesus Cristo, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 2, que Ele é o autor e aperfeiçoador da sua fé. Está lá em Hebreus 12, 2. Jesus Cristo é autor e aperfeiçoador da nossa fé. Dá para colocar aí? Hoje eu quero pregar de fé. Então o objetivo central em Cristo é a salvação. Isso é fato, está lá em 1 Pedro capítulo 1, de 6 a 9, não precisa colocar. Mas nós estamos falando que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então nós podemos crer num futuro melhor, crer em curas, crer em sinais, milagres, bênçãos, etc, etc. Mas tudo isso que nós podemos crer aqui e agora é passageiro. Então você pode ter a tua crença baseada no natural e pode ter a tua crença baseada no eterno, mas é importante que você creia. Coloque aí, por favor, 1 Pedro 1, de 6 a 9. 1 Pedro 1, de 6 a 9. Nisto vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo. Devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Vai. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é mais valiosa, vou resumir aqui, que as coisas desse mundo. Que a fé que vocês têm, muito mais valiosa que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Até aí. A fé que você tem precisa valer mais para as coisas que são eternas, depois de refinada e provada, do que simplesmente para bênçãos, carros e casas e etc e tal, e posições. Vocês estão entendendo ou não? Então nada contra nós recebemos um rio aqui de Deus, de alegria, de realizações, mas a palavra, o objetivo central da fé em Cristo é a salvação, e a palavra em 1 Coríntios é claro, dizendo que as bênçãos materiais, até sinais, até milagres, são de um crer passageiro. Por quê? Coloca aí João 3,16. Porque o alvo principal da fé em Jesus é a vida eterna. Segurou esse aí? Essa bomba? Declara aí comigo: o alvo principal de Jesus é a vida eterna. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que tem a fé, que crer, não pereça, mas tenha vida. Então para que serve o crer? Para a vida eterna. Mas eu posso usar por aqui e agora? Pode, deve, vai. Mas eu estou te dizendo que verdadeiramente o alvo da fé, do crer, não é só para o agora, como nós lemos em 1 Coríntios, mas é para a vida eterna. Por que eu estou pregando assim? Porque eu estou cheio de fé, enquanto eu mesmo me escuto, e você também. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e nós precisamos fé para o agora, mas também para a vida eterna. E essa vida eterna, essa vida de abundância, ela é futura, mas ela pode começar aqui, através da identificação da diferença do saber de Deus e do crer em Deus. Então, quanto mais confiamos tudo nas mãos do Senhor, mais aperfeiçoamos o nosso crer, a nossa fé. Então existem princípios da fé na Bíblia. A fé que salva, a fé salvadora, ela inclui a aprovação e a confiança pessoal em Jesus. Coloca Romanos 10,14. A fé que salva inclui aprovação e confiança total na pessoa de Jesus. Romanos 10,14. Como isto invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar?
E como ouvirão se não houver quem pregue? Então a fé salvadora inclui o conhecimento e a confiança pessoal na pessoa de Jesus. Coloca Tiago 2,19. Você crê que existe um só Deus? Fala um amém para me ajudar. Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Está gostando ou não? Está cheio de fé? Você crê que existe um só Deus? Tá bom, até os demônios creem e tremem. É forte, né? A fé nasce, meu irmão, quando nós ouvimos a palavra. Coloca Romanos 10:17. Quando que a fé nasce? Hein? Você põe aquela plantinha no algodão, aquele feijãozinho no algodão. Romanos 10:17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir constante da palavra de Deus. Meu irmão, eu vou além. A fé é um mandamento bíblico. Não precisa abrir Marcos 11:22. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Hebreus 11:6, Lucas 8:50, Provérbios 3:5, Isaías 24:6, Salmo 37:5 mostram esta fé como mandamento bíblico. A fé é o dever fundamental do cristão. João 6:28-29. A obra de Deus é esta: você crer, ter fé naquele que eu enviei. A fé é um mandamento que deve estar unido ao amor. 1 João 3:23, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros. A fé é uma arma defensiva, está lá em Efésios capítulo 6, versículo 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé sem frutos, ela é irrelevante. Olha quantas pinçadas sobre a fé. A fé sem frutos é irrelevante. Hebreus 10:38, coloca por favor esse versículo, Hebreus capítulo 10, versículo 38. A fé sem frutos é irrelevante, mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, eu não me agradarei dele. Então, meu irmão, uma coisa é conhecer a Deus, é saber sobre Deus, é estudar sobre Deus. Outra coisa é crer em Deus. Eu não sei quem me falou, estou me vindo isso na cabeça agora, ou aonde eu li, que nos Estados Unidos, nas grandes faculdades de teologia, a maioria dos professores são ateus. Foi alguém aqui que me falou, eu ouvi num documentário, eu não me lembro. Porque eles conhecem a Deus, mas já não creem mais em Deus. Então eles contratam pessoas capacitadas, com um bom conhecimento arqueológico, teológico, mas que já não creem. Vocês estão entendendo ou não? E o crente é justificado pela fé, mas o justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele, porque se você retroceder, você vai esfriar, você vai perder o crer e vai ficar só com o saber de Deus. A fé é essencial para quem quer se aproximar de Deus. A Bíblia diz em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Você precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Então agora vamos lá.
O que nesse mundo de hoje, tão atribulado, tão agitado, tão complexo, tão deturpado, pode roubar a nossa fé? Pode impedir que a gente venha a crer e acreditar que o saber vai nos levar a algum tipo de revelação, de caminho diferenciado. Em primeiro lugar, eu acho que é a dúvida. A Bíblia diz que quem duvida é inconstante, é levado pelo vento, é levado ali de um lado para o outro, é assim ou não? Então a dúvida, ela é algo que pode minar a nossa fé verdadeira em crer, não em conhecer. Então quem duvida, coloca Tiago 1:6. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levado e agitado pelo vento. Peça com fé, meu irmão, mas peça sem duvidar, porque aquele que duvida, ele é semelhante a uma onda levada e agitada pelo vento. Então a pergunta é: qual é a área que você hoje precisa de fé? Qual é a área que você já conhece, já vivenciou, já passou por aquele vale, por aquele deserto, já sabe descrevê-lo de cor e salteado, mas a fé ainda não tomou o corpo para que você entrasse em ação? Então a dúvida é um elemento que faz parte da natureza humana. Então diversas vezes o próprio Jesus teve que repreender aos seus próprios discípulos, porque eles estavam em dúvida. Pedro, por exemplo, enquanto afundava no mar, ele saiu com toda a convicção, mas no final, olhando pelo vento, olhando para aquele cenário de caos, de águas agitadas, de ventos, ele se assustou e ele começou a naufragar. Ele perdeu o que ali? A capacidade de nadar? Não. Ele perdeu o que? A força? Não. Ele perdeu a fé, ele perdeu o crer. Então quando Jesus estica as mãos novamente, ele está falando: creia de novo, Pedro, creia de novo. Mateus 14:31, coloque aí por favor. A dúvida pode ser natural, até diabólica, mas a fé, quando se apoia no poder de Deus, é sobrenatural. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Fala aí para o seu vizinho, qual o tamanho da sua fé? Queridos, que nessa noite o Senhor nos encha de fé, amém? Não só uma fé racional, natural, mas uma fé que vai para além das nossas expectativas. Outra coisa que eu citei aqui, que eu pontuei, que pode minar a nossa fé de uma certa forma, é a incredulidade. O que é incredulidade? É desconfiança. Quando a pessoa está desconfiada de você, ela já não coloca mais credibilidade. Então a incredulidade, essa desconfiança, talvez momentânea, ou aquela que rejeita totalmente o que Deus diz e o que Deus faz, ela é considerada um pecado. João 16, 8 e 9, coloca: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Meu Deus, a Bíblia diz que até os demônios creem e tremem, mas o homem é capaz de conhecer e não crer. Do pecado, porque os homens não acreditam mais em mim.
Então, meu irmão, essa desconfiança momentânea que muitas vezes toma com dúvida, com angústia, com decepção, com questionamento, ela faz com que a gente rejeite a soberania de Deus e a gente acaba pecando. Porque os homens não creram em mim devido ao pecado. Então a descrença, ela está ligada ao pecado. Ela está ligada a todo tipo de circunstância que nos afasta de Deus, da malícia, da impureza, da frieza. Então alguns cristãos na Bíblia tiveram momentos em que deslizaram e não creram. Aconteceu, acontece, todos nós estamos sujeitos. Zacarias na velhice, quando lhe foi prometido um filho, está lá em Lucas capítulo 1, versículo 20, ele escorregou, ele duvidou, ele não creu. Todos nós somos incentivados a crer, mas muitas vezes não conseguimos. Gente, nós temos que assumir: Senhor, não consigo acreditar, não consigo mais crer, não consigo mais ter esperança, expectativa nesse processo. Eu já conheço, eu já sei de cor, eu já li, eu já estudei, mas não consigo mais crer. Não confio mais, perdi a minha estrutura espiritual. E quando você rompe o seu coração diante de Deus, e Ele olha integridade, Ele olha a verdade, Ele derrama a fé genuína sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua história. A Bíblia nos diz em Marcos, não precisa colocar, capítulo 9, versículo 23, que todos nós somos incentivados a crer. Por quê? Porque a palavra diz: tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que não está duvidando, que não está balançando, que não está naufragando, que não está esfriando, que não está questionando. Tudo é possível àquele que crê. O tudo de Deus, eu não sei o que significa para cada um de vocês, mas tudo é possível àquele que crê. Meu irmão, a gente precisa ter fé para rasgar algumas fantasias, para rasgar alguns conceitos antigos, para ousar dar alguns passos além daquilo que a nossa calculadora pode fazer. Nós precisamos de fé para assumir compromissos que aparentemente nos assustam. A gente precisa de fé não só para conhecer a Deus, mas para crer em Deus. Para que naquele momento de aflição você faça como o salmista: Senhor, de onde me virá o socorro? Eu só tenho a Ti. Eu só tenho como crer agora no Senhor. E quando Davi fala: eu estou cercado por touros de Baçã, eu estou cercado pelo inimigo, Senhor. Meu irmão, um homem cheio de fé, claro, de conhecimento também, mas um homem cheio de fé, um homem que crê, ele se torna alguém temido. Um homem com conhecimento, ele se torna alguém conhecido. Mas um homem com fé se torna alguém temido, porque ele é imparável, debaixo da unção que o Espírito Santo derramou sobre a sua vida. Eu não estou dizendo que não haverão medos, dúvidas, incoerências, eu não estou dizendo que haverá uma resistência, eu não estou prometendo para você que é fácil ter fé. Porque às vezes a fé te custa uma noite de sono, 2, 3, mas o justo vai viver pela fé. Às vezes a fé te custa doendo, com força, como diz o cearense.
Mas eu quero nessa noite que o Senhor nos dê fé. Eu quero amanhã acordar com mais fé do que hoje. Eu quero amanhã acordar mais crendo do que sabendo de Deus. O medo é um inimigo também da nossa fé. Quando nós sentimos medo, incerteza, agora eu vou para os dias de hoje, quando a gente sente ansiedade, quando a gente sente pavor, quando a mão fica gelada, nós precisamos rapidamente nos agarrar em Deus pela fé. Ao pai desesperado pela vida de uma filha, Jesus diz para esse homem, um pai desesperado pela vida de uma filha, Jesus diz: não temas, crê somente. Não entre em desespero, ô fulano, crê somente. Creia aí, segura aí. 5 minutos. Estamos chegando lá. Não estou ouvindo um amém. Olha aí, hein? Não entre em desespero. Crê somente. Calma. Deixa eu respirar. Espera aí. Meu irmão, imagina Jesus falando para você assim: não entre em desespero não. Crê somente. Não, porque eu vi que o Senhor nem precisa entrar. Calma. Crê somente. O medo, ele nos paralisa, nos deixa infrutíferos. Coloca Marcos 5,36. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Para de incomodar o mestre, a tua filha já está morta, já está no caixão, já está apodrecendo. Não desespera. Não usa lógica, crê somente. Confia, não tenha medo. Lucas 1,37 diz que tudo é possível. Então, nós temos inúmeros exemplos de vitória através da fé na Bíblia. Heróis da antiguidade, coloque Hebreus 11:33 para mim. Os quais, pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento da promessa, fecharam a boca dos leões, pode ir, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga os exércitos estrangeiros. É longa a lista, meu irmão, dos heróis da fé. Se você quiser, você vai estudar o capítulo 11 de Hebreus e você vai ver que a lista é longa dos heróis da fé. Aqueles que decidiram mais crer em Jesus do que saber sobre a história, sobre as genealogias, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, se é para lá ou se é para cá. Eles resolveram crer em Jesus. Davi, 1 Samuel 17:37 diz assim: disse mais Davi: o Senhor me livrou da garra do leão e do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Você lembra da série? Então disse Saul a Davi: vai-te, porque o Senhor é contigo. Ele não foi na força, ele não foi no conhecimento, ele não sabia levantar um escudo, ele não sabia uma estratégia militar, ele não sabia nada de coisa nenhuma, ele só sabia mexer com estilingue e pedra.
Mas ele falou: quem é esse incircunciso para desafiar o Deus vivo? Você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti no nome do Senhor. Meu irmão, o cara foi impelido aí pela fé, sem conhecimento algum. Quando colocaram a armadura dele, ele não sabia nem andar com a armadura. É que nem hoje você chegar num quartel, o cara te dá, sei lá, um rifle ali para você manusear, desmontar, você não sabe nem pegar no negócio, não sabe nem por onde começar. E o capitão fala: vai, 30 segundos para botar isso aqui desmontado, em ordem, limpo. Ah, meu Deus, eu não sei, nunca mexi nisso. O que eu tenho é fé, capitão. O centurião de Mateus 8, 8-10. O centurião respondeu ao Senhor: Senhor, não sou digno de entrares na tua casa. Aliás, o Senhor não é digno de entrar na minha casa, mas apenas me manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que estavam seguindo: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei uma fé como a desse centurião. Nem mesmo em Israel achei fé, tamanha fé como essa. Será, meu irmão, isso é uma dúvida que me veio agora. Será que quando Jesus estiver para voltar, Ele vai achar mais fé no pessoal que está fora da igreja do que os que estão dentro? Será que a gente não vai ter muita surpresa? Será, hein? Que tem muita gente andando aí pelas ruas cheia de fé e tem muita gente murmurando dentro dos templos. É só um questionamento, né, que eu levanto aqui. Porque você pega o Filho de Deus, eu falei um porquê bem fechado agora de Paulo. Porque você pega o Filho de Deus no mundo e ele fala para o cara assim: nem em Israel, com os meus patrícios, eu achei fé igual a tua, que é um soldado romano, talvez até um cara bárbaro, rude. Dá um amém aí. Não adianta ficar só cantando, pulando aqui não. Meu irmão, a conclusão é o seguinte: você tem que sair daqui vivendo pela fé. Pastor, é fácil? Não é fácil viver pela fé. Tem noites que eu fico discutindo algumas coisas com a pastora e eu falo: não vamos não, que isso aí não vai fechar, hein? Esse negócio aí não vai dar certo. Até para a gente vir para cá, meu irmão. Eu entrei em crise existencial, falei: Senhor, não vai dar. Quanto tempo que a gente está nesse lugar aqui? Já desde novembro, já estamos em junho. Nunca faltou R$1 para a gente fechar as contas desse aluguel aqui, pagar o lanche das crianças, pagar a estrutura. Meu irmão, não sobra, mas não falta. É como se Deus falasse: tome essa, receba essa. Mas, meu irmão, eu passei muito tempo sem crer, com receio, com medo, duvidando. Eu conhecia de Deus, eu conhecia do poder, eu conhecia o que Ele podia fazer, eu sabia que Ele podia levantar pessoas, mas o meu homem carnal não acreditava. Ele precisava ver uma planilha. Meu irmão, vocês não sabem o que um pastor passa. O pastor, às vezes, ele tem que viver o que ele pregou, é difícil. Por isso que eu vou começar a colocar algumas pessoas para pregar aqui, para elas viverem o que elas estão falando.
Meu irmão, não foi fácil, mas quando eu olho para trás, eu falo, Senhor, já se passaram todos esses meses, a igreja não teve um mau testemunho. E aí os irmãos começam a aparecer e a Grace fala, olha, o fulano deu não sei o que, o ciclano mandou isso, o fulano ajudou no infantil. Eu falo, meu Deus, Pai, me perdoa, eu prometo que só me dá mais um sinal, que eu vou continuar. Aí ele dá, aí eu falo, não, já tá bom, já deu, já tá certo, já estamos fechados, estamos juntos, Meu irmão, é sobrenatural o negócio. E é a fé para a igreja, é a fé para a vida pessoal, é a fé em tudo. É a fé em tudo. É no último minuto do segundo tempo, meu irmão. Pinga aquela restituição do IR. Né? É no último minuto, meu irmão. Parece que Deus sincroniza o relógio dele assim para te levar até o extremo. Quem já viveu um extremo assim? E aí quando foi ver, Deus, calma que você não vai morrer afogado. Calma aí, Pedro. Não desespera não. Então, meu irmão, você não precisa ser um pastor, mas você, aliás, você não precisa ser nada dentro da igreja, mas você precisa aprender a viver pela fé. Você precisa andar com pessoas de fé, porque isso é importante também. Porque se você anda com pessoas de fé, a probabilidade de você ficar aquecido é alta. Então existem lugares que já não são mais para você. Existem vozes que já não são mais para você ouvir. Existem dúvidas que você precisa começar a confrontar. Existem pensamentos que já não são mais os que Deus tem para a tua história. Pastor, mas é uma luta, parece que eu sou o meu maior inimigo, mas é a verdade. Às vezes não é nem o diabo. Às vezes nós somos os nossos maiores carrascos. E a gente começa a limitar o poder de Deus nas nossas vidas. Então o que eu quero pedir hoje foi o que os discípulos pediram para Jesus. Jesus mostrando, ele falou, mas vocês não creem? Ele falou, Senhor, tipo, gente é de carne e osso, né? Aumenta a nossa fé. Dá essa ajudinha para a gente, vai. Dá porque a gente não tem essa condição que o Senhor tem. Os caras pediram, meu irmão, aumenta a fé, vai Jesus. Dá uma porçãozinha, vai, dessa fé para nós. Está precisando, Jesus. A gente leva em conta, né? A nossa história, leva em conta os nossos traumas, leva em conta os nossos medos, leva em conta aquilo que a gente já viu e ouviu. Aumenta um pouquinho, vai, para a gente poder dar prosseguimento ao seu ministério. Crer é uma questão de escolha. A vida ela é feita de escolhas, não é? Você escolheu casar com fulano, você escolheu determinado emprego, você escolheu determinada instituição religiosa, sua fé. A vida é feita de escolhas. E você também escolhe confiar em Deus ou apenas simpatizar com o seu conhecimento e as suas promessas. Pegou ou não? Então, a última palavra que eu pus aqui, grifei em negrito, para nós. Não tenha medo, não desanime, não duvide, mas creia. Amém? E eu estou crendo, eu vou sair daqui crendo. Às vezes a gente conhece muito sobre Deus, mas a gente
crê de uma forma muito limitada. E isso passa por mim e por cada um que está tentando fazer o seu melhor. Então nós vamos pedir para o Senhor aumentar essa fé. Coloque aí, Tito, aquele versículo que os discípulos pedem para Jesus aumentar a fé, porque são desafios, meus irmãos, que estão vindo agora, que a igreja precisa estar preparada. Eu estou abismado como as coisas estão acontecendo rápidas, e nós vamos precisar de fé. Não vai adiantar a gente só conhecer a Bíblia, a gente vai precisar de fé. Deus conta com você. Deus conta comigo, Deus conta com as igrejas, Deus conta com... Na verdade é o Espírito Santo que vai fazer essa obra, mas no coração daquele que crê. Ele vai convencer. Nós vamos adorar o Senhor. Nós vamos conhecer e crer, conhecer e crer. Que não adianta também se ser cheio de fé, mas não ter conhecimento da palavra.